Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos fazer o estudo 3 com o tema Quem sou eu? Então, partiu! Então, primeira pergunta para você aí, né? Vamos entender então quem somos, né? De onde eu vim? Qual é a primeira pergunta que todos nós temos, né? Gênesis 1, 26 e 27 diz o quê? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, curiosidade para você aí. Vamos lá. Você viu que é interessante? Deus falou façamos, ou seja, mais de uma pessoa trabalhando na criação. Quando estudamos mais, descobrimos que ele no princípio, né, criou Deus. Então Deus criou no princípio ali, mas ele não estava sozinho, pois o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo pairava sobre as águas ali em Gênesis 1 verso 2, né? E quando vemos em João, lá diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Isso aí é a referência, está lá em João 1, versos 1 a 3, né? Que diz que no princípio Jesus era o verbo, né? Por isso, Deus fala, façamos, pois ele não estava criando nada sozinho, né? E vamos lá, então. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Então, qual a natureza do ser humano? Ou qual a natureza de Deus? Vamos ver, então, 1 Timóteo 1, verso 17, diz o quê? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E do que o homem é feito? Gênesis 2, verso 7, diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, olha o que a gente vê aqui. O homem é a soma do pó da terra, mais o fôlego de vida, ou seja, o dom de vida, né? E é igual então ao quê? A uma alma vivente, ou seja, um ser vivente. Na Bíblia, alma quer dizer pessoa, e uma pessoa não existe somente com o pó da terra, e nem apenas com o fôlego de vida. Tem que ser formada pelas duas partes. Então, próxima pergunta para você. Como o homem se tornou alma vivente, né? Ou um ser vivente, ou alma, ou pessoa, né? Quem também possui fôlego de vida? Vamos ver lá. Gênesis 7, versos 21 e 22. Diz que pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra. E todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Então, a gente vê o seguinte, ó, lá em Eclesiastes 3, verso 19, diz o quê? Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Olha que interessante, os animais também têm fôlego de vida, ou seja, se realmente fosse verdade, como alguns pensam que o fôlego de vida é uma alma que sai do corpo, precisaríamos entender que os animais também têm essa alma. Imagine. Próxima pergunta. Por que Adão foi expulso do jardim do Éden? Gênesis 3, 22 diz o quê? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Deus é tão misericordioso que até mesmo em seus castigos encontramos misericórdia. Deus ele expulsou então Adão e Eva do jardim para que não tivesse acesso à árvore da vida e assim vivessem eternamente a vida de sofrimento trazidos pelo pecado. Próxima pergunta. Como são chamados aqueles que decidem viver o propósito de Deus? Atos 11, verso 26 diz o quê?
tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Próxima pergunta, né? Há alguma recompensa em seguir este propósito? Resposta lá em Romanos 2, verso 7, diz que a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Próxima curiosidade para você aí. Quando houve o primeiro pecado na terra, Adão e Eva deveriam então morrer, mas Deus criou um plano para que eles não morressem. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Isso está lá em Gênesis 3, verso 21. Para que Deus fizesse a roupa de pele, ele precisava tirar de algum lugar. E o lugar que Deus tirou foi do primeiro cordeirinho que foi morto. Para que Adão e Eva não morressem, um cordeiro morreu no lugar deles, que simbolizava que um dia Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso lá em João 1,29, né, iria vir e morrer em nosso lugar. Minha decisão hoje é a seguinte: creio que o mundo foi criado perfeito, mas desde que o pecado entrou no mundo, perdemos muita coisa. Entendo que eu sou pecador e que vivemos em meio a um grande conflito. Por isso, desejo que Deus me abençoe e me ajude a ser vencedor nesta grande batalha. Querido desbravador, querida desbravadora, este foi o estudo então desse dia. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!